E aí, pessoal do nono, beleza? Vamos continuar um pouquinho o trabalho aqui do nosso conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 11, igual eu passei no cronograma para vocês. Brasil, golpe e ditadura civil barra militar, certo? Já começa ali na página 30, né? Vamos fazer um breve resumo aí de tudo que a gente estudou anteriormente, né? É, o Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas, o Kubitschek, o Jânio Quadros, o João Goulart, pegar tudo que a gente estudou e fazer o fechamento agora com essa questão da ditadura militar, certo? Que a gente precisa elencar todos esses últimos presidentes aí, né? Principalmente depois do Getúlio Vargas, né? Porque a gente tem que lembrar, Getúlio Vargas tem duas vezes que ele vai entrar no comando do Brasil. Primeiro na ditadura dele, no Estado Novo, que era um Getúlio Vargas ditador, um Getúlio Vargas ligado ao fascismo, né? E posteriormente, na década de 50, vai entrar um outro Getúlio Vargas, um Getúlio Vargas populista, um Getúlio Vargas que tem visão popular, um Getúlio Vargas que tem apoio do povo. Né? Não que no Estado Novo ele não tinha, mas ali foi um Getúlio Vargas democraticamente escolhido. Né? Então, é um Getúlio Vargas que o povo colocou um voto de confiança. Né? Então, a gente termina essas questões da página 30 ali, né? Bem facinho. Né? Qualquer coisa retomo o livro didático para poder relembrar. Né? E aí na página 31 a gente começa de verdade a falar um pouquinho sobre a ditadura. Né? Ele vai falar um pouquinho sobre o golpe militar. Né? Eu vou fazer um breve resumo aqui para a gente poder andar um pouquinho mais rápido, certo? No golpe militar, o que vai acontecer? Né? O período de transição ali da ditadura, né, do governo democrático para a ditadura. O que aconteceu? O Jânio Quadros, ele era um presidente, né, que tinha uma visão populista, né? Ele tentava ser um populista, porque o cara se inspirava muito em Winston Churchill, né? Se você pegar a bibliografia dele, o cara era um amante do jeito do Winston Churchill governar o Reino Unido, né? E ele tinha aquela questão de fazer discursos, de querer apaixonar o povo, inspirar a palavra, né? Inspirar o povo. E o que acontece? O Jânio Quadros, ele é, em, em, chegando na metade do governo dele ali, ele vai perceber que tá faltando alguma coisa, ele não tá conseguindo fazer o governo que ele queria, né? O governo dele ele tava patinando, não tinha apoio da Assembleia, tava um governo bem complicado, né? Embora ele estava conseguindo fazer algumas alterações de lei que ele queria, né? Por exemplo, o Jânio Quadros proibiu a Rainha de Galo, proibiu mulheres nas praias vestidas com biquíni, né? Só podia ir de maiô. Então ele tinha feito algumas leis que ele tinha pensado na época de campanha. Mas ele não estava conseguindo governar do jeito que ele queria, né? Ser um populista mesmo. Então ele teve uma ideia de fazer o quê? De pedir renunciar, né, o governo. Ao mesmo tempo, é que foi a jogada dele, ele renunciaria à presidência e mandaria o João Goulart para a China. Por quê? O João Goulart ele era ligado ao movimento de esquerda no Brasil, e principalmente esquerda bem extremista, né? Comunismo mesmo, socialismo. Então, qual foi a ideia dele? Ele mandava o João Goulart para a China, comunista, para poder criar esse link né? O João Goulart comunista, foi para um país comunista, né? E ele renunciava. E o que acontecia? Você está se perguntando, mas por que o Jânio Quadros, que teoricamente seria, sei lá, centro e direita, né, ter um vice né, extrema esquerda? As eleições naquela época elas eram desassociadas, então tu podia votar no presidente e podia votar em outro vice-presidente. Então tu podia botar, por exemplo, igual se fosse a eleição de 2018 aqui no Brasil, 17, não lembro. Você poderia votar no Haddad para presidente e votar no General Mourão para vice. Ou votar no Bolsonaro para presidente e votar na Manuela Dávila, que era a vice do Haddad, para vice-presidente. Então tu podia votar livre, né, entre vice-presidente. Então por isso que tinha essa jogadinha, um cara, né, centro-direita ali, direita, e um cara de esquerda no governo, né? Ah, outro ponto importante também do Jânio Quadros. Ele condecorou o Che Guevara. Isso desagradou muito a direita. Ele perdeu muito apoio, né? Depois que ele condecorou o Che Guevara. Então o governo dele estava terrível, assim. Ele tinha proibido essas coisas, né? Deu uma medalha pro Che Guevara, porque ele também queria, como ele queria ser um populista, ele queria agradar todo mundo, né?
E fazendo isso ele acabou desagradando a direita, né? Então perdeu muito apoio. Então ficou numa situação difícil. Então ele teve essa ideia, mandou o João Goulart para a China, o João Goulart ficou lá, ele renuncia ao governo, né? Acreditando que a população vai falar assim, pô, o governo vai ficar na mão do comunista, cara, vamos todo mundo apoiar aqui, né? Mesmo setores da esquerda mais democráticos ali, a esquerda mais democrática também apoiaria o Jânio Quadros, né? Então essa era a ideia dele. Só que no fim a ideia dele foi pro água abaixo. Ninguém apoiou ele, né? Ele acabou renunciando, ninguém fez nada e instaurou-se um regime aqui no Brasil de medo, né? Porque o Brasil perdeu o presidente, o vice não estava aqui, teve que assumir o presidente da Câmara, se eu não me engano, na época, né? Passou por um breve período parlamentarista aqui no Brasil, né? E aí o João Goulart acaba vindo para o Brasil, né? Com muito medo de ser preso, de alguma coisa acontecer, e ele consegue assumir o governo, ele consegue, né? Cria-se uma pequena época, um pequeno movimento ali querendo derrubar ele do governo, mas não vinga, né? E aí ele assume o governo, começa a fazer algumas reformas ali, né? Criar algumas reformas de cunho meio socialista ali no governo, embora ele também desagradou a esquerda bem revolucionária, né? A esquerda bem socialista ele desagradou, porque os caras queriam que ele instaurasse um regime socialista imediatamente, né? E aí ele desagradou também a direita, porque ele foi lá e começou a colocar distribuição de terras, né? Redistribuição de terras, começou a criar vários projetos de esquerda aqui no país, então ele acabou desagradando bastante setores da sociedade também, né? Então a direita vai começar a insuflar movimentos, né? Não só a direita, né? Centro, direita ali, vão acabar insuflando movimentos para incitar os militares a tomarem o poder, e os militares vão iniciar o golpe militar, né? Vão derrubar o governo constitucional, né? E vão instaurar o regime militar. Só que, gente, é importante a gente lembrar, num primeiro momento, ninguém falava em ditadura. Ninguém falava em ditadura. Eles queriam, né? Por isso que a direita também, alguns setores da direita vai ficar muito triste com a questão do golpe. Por quê? Porque a ideia na época era eles derrubarem o presidente e colocarem um vice-presidente, né, o João Goulart, derrubar ele e colocar um outro presidente, fazer uma nova eleição. Era um período transitório só que eles queriam. Né? E os militares vão acabar ficando, intensificando a repressão, aí 2, aí 3, aí 4, aí 5, né? E a ditadura militar vai demorar, né, muito tempo para conseguir entregar o poder de novo para a mão civil, tá? Vamos continuar. Então eu já fiz esse resumo para vocês de como que estavam os antecedentes, né? Na página 31, ele vai falar um pouquinho sobre o Castelo Branco e Costa Silva, né? Que eles vão instaurar a ditadura mesmo, propriamente dita, né? O primeiro ali vai ser o Castelo Branco, militar considerado moderado, né? Em relação às linhas duras, né? E ele vai fazer os primeiros decretos conhecidos como atos institucionais, né? Ou AI, né? Aí ele vai colocar no final ali, muito importante, com certeza eu vou colocar isso na prova, pessoal, por favor, prestem bem atenção nesses atos institucionais, tá? O AI-1 convocava eleições diretas para presidente e ampliava os poderes dele, o qual poderia caçar direitos de políticos por 10 anos e criar leis, né? Então ali ele já centralizou o legislativo, o legislativo na mão dele, né? E de certa forma o judiciário também, porque ele podia caçar o direito das pessoas, né? O AI-2 vai confirmar Castelo Branco na presidência e acabava com os partidos políticos, né? Então, o AI-1, poder para ele. AI-2, manter ele no poder, né? Dar o respaldo legal para ele continuar no poder. O AI-3, estabelecer eleições para governador que seriam indiretas e os prefeitos das capitais seriam nomeados pelo governo federal. Né? Então aí o AI-3 seria uma intervenção do governo federal nos governos estaduais e municipais. E o AI-4 convocava o Congresso a discutir uma nova Constituição. Né? Então, bem importante a gente levar esses 4 AIs aí, tá? E depois ele vai mostrar um pouquinho sobre as manifestações, né? O pessoal contrário à ditadura militar, né? Vai falar um pouquinho sobre a criação do MEC, né? Ministério da Educação, e a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, né, com o objetivo de reestruturar a educação brasileira, tá? Bom, basicamente isso. Eu vou falar um pouquinho sobre os salários também, que passaram a ser ditados pela livre negociação entre os patrões e empregados, né?
e sem o apoio dos sindicatos, lógico, né? O sindicato estava ligado à esquerda aqui no momento, né? Então eles iam, como a ditadura militar era anti-socialismo, né? E aí é importante a gente falar outra coisa, né? Gente, o trabalhismo não necessariamente tem a ver com o socialismo não tem a ver com o socialismo por quê? O trabalhismo foi criado por Benito Mussolini. Benito Mussolini é o criador do fascismo, certo? Então, aqui no Brasil, a esquerda, ela tinha o trabalhismo junto com o socialismo e trabalhismo. Mas isso são coisas distintas. Por isso que a gente vai lá na Ásia, a gente vai lá em outros lugares do mundo com a esquerda no poder, no Vietnã, você vai, né, países que eram comunistas, ficaram comunistas durante toda a Guerra Fria, né, e hoje os caras têm praticamente nenhuma lei trabalhista. Eles não tem salário mínimo, não tem né, não tem uma coisa paralela com o terceiro, não tem tantas leis trabalhistas como tem no Brasil. Por quê? Porque o trabalhismo lá não tem nada a ver com o socialismo e o comunismo, certo? Mas aqui no Brasil, naquele momento, os dois estavam ligados, então eles vão acabar com isso, né? Questão de sindicato, né? Sindicato, tudo bem, é uma coisa ligada a Marx e Engels, né? Mas a questão do trabalhismo mesmo, ela é ligada ao Benito Mussolini, certo? Então, após o final do Castelo Branco, vai assumir o Costa e Silva, né? Vai haver bastante manifestações no governo dele, né? Por causa dos AIs que o Castelo Branco fez vários atos institucionais que vão cercear o poder aqui no Brasil. Então, quando o Costa e Silva assume, já começa pegar um governo bem turbulento, né? Então, ele vai intensificar a rigidez contra o pessoal que não apoiava a ditadura, né? Então, aí vai acontecer o AI-5, né? O ato institucional mais importante e mais restritivo, porque ele fechava o Congresso e a Câmara dos Deputados, além da intervenção direta do governo federal nos estados e municípios, e previa a suspensão de todos os direitos políticos individuais, como o habeas corpus, confisco de bens. O Estado passou a ser o indivíduo, naquele momento, ele não tinha direito nenhum. O Estado tinha o poder de fazer tudo, prender, torturar. Com a AI-5 o Estado ganhou todos os poderes, né? O Estado virou um ser que regiria a vida das pessoas em todos os aspectos, tá? E o indivíduo não teria mais direito nenhum, certo? Aí na página 34 vai ter esse interpretando documentos, falando um pouquinho sobre o AI-5, né? Bem importante. E depois ele vai falar um pouquinho sobre o governo Médici, né? Em 69 o Costa Silva falece, né? Morre. E o Médici assume, né, que vai ficar até 74 no governo, né? O Médici foi um importante militar e general que vai lidar com os movimentos de guerrilhas, né, que vão ganhar força naquele momento, como a guerrilha do Araguaia, organizada pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né, brasileiro, na verdade, e vai começar o governo a intensificar o combate a essas guerrilhas, tá? A principal característica do governo, né? Aí na página 35 tem essa pesquisa para vocês fazerem aí sobre a Uni, né? E na 35 também eu vou falar um pouquinho sobre o milagre econômico brasileiro, né? O que vai acontecer, pessoal? O que eu quero que vocês lembrem bastante aí do milagre econômico? Principalmente, o milagre econômico no Brasil vai ocorrer pela questão do empréstimo americano. Os Estados Unidos vão injetar muito dinheiro no Brasil, mas muito dinheiro, né, em todos os aliados ali durante a ditadura militar. Por quê? Eles tinham uma teoria de que se você ajudasse um país economicamente a crescer, as pessoas nesse país começariam, a moeda deles valeriam mais em relação aos outros países, eles comprariam mais, faziam mais negócios, incentivando o capitalismo e combatendo o socialismo. Por quê? Gente, coisa interessante da gente pegar na Guerra Fria. Que país que o comunismo crescia fácil? Países subdesenvolvidos, países pobres, onde o comunismo crescia muito fácil. Onde que o comunismo crescia muito dificilmente? Em países ricos. Interessante, ó. Vietnã, Coreia do Sul, né? Que é Coreia, né? Coreia, Vietnã, que mais? Países da África, né? Ou flertaram com o comunismo, ou tiveram governos comunistas propriamente dito, né? Vamos pegar o Khmer Vermelho, né? Ali na região da Indochina também, né? Vizinho do Vietnã. O Laos, né? Também na guerra do Vietnã vai flertar com o comunismo, vai passar para o comunismo, né?
Então, vários países ali, todos esses países que eu citei, gente, esses países da África, a Indochina, a Coreia. Pô, a Coreia passou. A Coreia tava em guerra desde 1917, tava com conflito lá na Coreia. Né? Na verdade, até antes disso, porque a Coreia era um território russo que foi passado pelos japoneses numa guerra também, né? A guerra russo-japonesa. Então, eram lugares extremamente pobres, que já estavam em guerra há muito tempo, né? Então, essa é a estratégia dos Estados Unidos, né? E o milagre econômico ele vai acontecer por isso. Os Estados Unidos vão injetar muito dinheiro aqui no Brasil e os militares vão aproveitar para fazer um desenvolvimento econômico muito grande com esses capitais estrangeiros, né? Principalmente americanos. Né? Vão aplicar a ramos da indústria, né? Vão investir na indústria e isso vai fazer com que a economia brasileira cresça muito. Né? Só que esse crescimento, que é importante lembrar também, não é um crescimento da livre iniciativa, não é um crescimento do livre mercado. Ele é um crescimento estatal planejado. E o que acontece com o crescimento estatal planejado? Se o Estado não tiver um controle muito grande de quando. Porque a economia era uma coisa muito. Muito. Tem que ter uma atenção muito grande. Essa, não vou lembrar a palavra certa, mas o principal assim, tem que ter uma atenção muito grande. Por quê? Tu pega a China, por exemplo. A China vai ter um investimento muito grande na China lá, eles vão construir cidades, o setor da construção civil vai construir cidades inteiras lá na China, né, num grande movimento de expansão da infraestrutura na China, só que vai chegar um momento onde não tem mais absorção no mercado daquelas casas. Então vai existir cidades fantasmas. E isso vai fazer com que a China entre em pequenos crashes econômicos durante esse regime de expansão da economia chinesa. Aqui também. Aqui também. Durante a ditadura militar, essa economia crescendo de forma artificial, de forma pelas mãos do Estado, né? Não de uma forma espontânea, né? Onde o capital está sendo investido no setor mais útil à sociedade. Não, aqui ele está sendo investido onde o governo acha mais útil, né? Onde o governo pensa que ele tem que ser investido. Então vai chegar um ponto onde esses bens, toda essa construção que o Estado vai fazer, vai começar a ser mal administrada, vai começar principalmente, faltar dinheiro americano, faltar capital, que vai acontecer a quebra da crise do petróleo na década de 80, se eu não me engano. Né? E essa crise do petróleo vai desestabilizar essa economia crescente. Né? E o Estado não vai saber mais o que fazer, porque ele só sabia fazer a economia crescendo com esses juros baixos, com esse crescimento artificial do mercado. Né? E aí o Estado, sem poder intervir, essa economia artificial quebra. Né? E também, naquela época, é importante falar que era extremamente estatal tudo na economia. Né? Um monte de empresas estatais, empresas de telecomunicação estatal, empresa os bens são considerados bens estratégicos, né? Eletricidade, telecomunicação, água, tudo na mão do Estado, né? Então, a gente sabe, que a gente entende, é importante entender que a economia naquela época foi uma economia crescente, porém artificial, certo? Na página 36, vamos falar um pouquinho sobre o PIB, né? Os valores que ele chegou ali, né? Cresceram aproximadamente 14%, né? Enquanto 64 ficava em torno de 3%, então reforçando de novo o crescimento que teve. Né? E foi um governo relativamente, como que eu posso dizer, né? A população gostou do governo do Médici, né? Querendo ou não, por essa questão do crescimento econômico, por essa questão também é ali que ele vai trazer a seleção campeã da Copa do Mundo no México, né? Diversos fatores fizeram com que a população, de certa forma, apoiasse, né? Lógico, movimentos da esquerda não vão apoiar a ditadura em nenhum momento, né? Do centro ali, pessoal democrático, nunca. Mas vai fazer com que setores da sociedade pobre não tivessem tantos estudos, acesso a salários maiores, né? Vai fazer com que essas pessoas apoiem o governo por causa desse crescimento econômico, né? Então, vai ser um governo relativamente aceito pela sociedade, tá? Embora os outros que a gente já tratou foram bem turbulentos. Né? Então ele vai trazer no finalzinho ele se interpretando documentos, falar um pouquinho sobre o milagre econômico novamente, tá? Responder essas questõezinhas aí na 37. E aí ele vai voltar de novo no AI-5, né? E o agravamento do regime. A censura,
né? Ele vai falar um pouco agora a parte mais importante da ditadura, que foram os movimentos contra a ditadura, porque a censura era muito grande. Tudo que era feito de material audiovisual, de material cultural, tinha que ser passado na mão do Estado. Então as pessoas fizeram diversas críticas, né? Ele vai colocar o Chico Buarque aqui com a música Cálice, mas houveram diversas outras, né? É, na música eles não falavam diretamente mal do governo, eles faziam uma alusão do governo, né? Das pessoas, bem interessante. Eu até peço para vocês escutarem a música Cálice, né? E fazendo uma analogia, né? Da música com o momento que o Brasil estava vivendo, com essa ditadura, certo? E bem interessante. É um método com que os. Não vou falar pensadores, mas. Pessoas ligadas à cultura naquele momento, né? Encontraram para criticar o regime sem serem perseguidas, né? Pelo menos não no primeiro momento, né? Nesse primeiro momento. Falar um pouquinho sobre o cinema também, né? Que vai acontecer coisas bem parecidas também com a da música, né? Mas basicamente isso. Na página 38, esse interpretando documentos sobre memória e verdade, né? Realizar essas questõezinhas aqui com relação aos países latino-americanos, né? As comissões formadas, tá? E aí, na página 39, a abertura política com o Ernesto Geisel e o Figueiredo, tá? Bom, no final do mandato do Médici, o Geisel vai assumir, né? Ele, sabendo que o regime estava esgotado, né? Ele sabia por quê? Porque acaba o governo Médici e começa o fim do milagre econômico, né? Então, eles vão tentar liberalizar a economia, redemocratizar, sair do autoritarismo, né? Só que, gente, o que é problemático? Tu pegar uma economia liberalizada e jogar na mão de uma economia extremamente estatal, não tem um baque tão forte econômico quanto tu fazer o contrário. Quanto tu sair de uma economia planejada e ir para uma economia liberal. Por quê? O Estado, quando ele cria a economia estatal, né, ele pensou ali no primeiro momento como a economia vai funcionar. Então a economia está feita para funcionar de um jeito. Só que existem vários outros fatores externos, geográficos, políticos, que vão fazer a economia girar de um jeito ou de outro. Então, quando o cenário mundial econômico muda, aquela economia que foi desenhada para funcionar de um jeito começa a apresentar sinais de desgaste. E aí tu muda para uma medida liberal na economia, o que acontece? A economia não está acostumada a funcionar de uma medida liberal. Então, essa mudança do Geisel aqui, num primeiro momento, vai ser bem complicado ele conseguir liberalizar, certo? Porque é uma economia extremamente estatal. Tá? Em 75, o Herzog, né, ele vai ser torturado, vai falar um pouquinho sobre a versão oficial dele, que ele havia cometido suicídio, mas depois foi descoberto que tinha mandado matar ele, né, por causa das opiniões dele, né, do pensamento político dele. Né, ele vai falar um pouco sobre a repressão também, né. Então, no primeiro momento, o Geisel tenta fazer a ditadura cumprir o papel que tinha sido proposto para ela lá quando o pessoal pediu para os militares removerem o João Goulart, né, que era entregar para as mãos civis. E aí o Figueiredo vai assumir em 79, né? E ele tinha como objetivo continuar esse processo de abertura, né? Ele vai criar leis de anistia, perdoando o crime durante a ditadura militar, né? Vai fazer outras reformas também, como a reforma partidária, que acabou com o bipartidarismo, né? E vai pegar o Arena, né? Que era o partido ligado ao governo militar, e vai transformar no PDS, né? Liderado pelo Sarney. E o MDB passou a ser o Partido Movimento Democrático Brasileiro, né? PMDB. Liderado pelo Ulisses Guimarães, tá? Bom, e aí vai surgir outros partidos, né? Como o PTB, né? Partido Trabalhista Brasileiro. Por que eles vão deixar o PTB entrar, né? Nesse primeiro momento? Engraçado, né? A gente pega o PTB, pega o PDT, pega o PT. Todos esses partidos tinham sido permitidos pelos militares. Eles não têm no nome, são partidos de esquerda ou centro-esquerda, mas eles não levam o nome social ou socialista ou comunista. Por quê? Os militares, ideia anticomunismo e socialismo.
Só que o trabalhismo, a parte da esquerda que os militares até aceitavam, né, nesse momento aqui, seria o trabalhismo. Lembra que eu falei para vocês anteriormente, né, que eles ligavam o trabalhismo ao socialismo, então eles boicotaram sindicato e algumas leis trabalhistas que estavam ligadas ao sindicato também, né, essa questão do salário mínimo. Só que, nesse momento, eles vão permitir. Por quê? Eles até permitiriam que a esquerda participasse, mas teria que ser uma esquerda bem enxugada, uma esquerda bem diferente, bem ligada mais ao trabalhismo, até porque eles aceitavam um pouco de trabalhismo, né? Não nos moldes socialistas, sei lá, né? Socialistas dos partidos socialistas do Brasil naquele momento, partidos de esquerda do Brasil naquele momento. Mas nesse momento eles vão acertar a esquerda, mas uma esquerda bem mais ligada ao trabalhismo e menos ligada ao socialismo ou comunismo, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que esses partidos de esquerda vão ser permitidos, mas todos eles têm uma coisa em comum: trabalhismo no nome. PTB, Partido Trabalhista; PDT, Partido do Trabalhador Brasileiro; e PT, Partido dos Trabalhadores, certo? A crise econômica iniciada no governo Médici vai atingir o ápice no governo do Figueiredo, né? De novo, igual eu falei para vocês, era um processo de transição. Tu pegou uma economia extremamente estatal e vai passar para a economia liberal, vai ter um agravamento econômico, né? Principalmente porque não foi feito um plano de transição. Os caras simplesmente passou de um para o outro, né? E bem importante a gente lembrar, pessoal, se vocês tiverem algum pai, mãe que passou pela ditadura militar, né? Principalmente se durante a ditadura militar ele tinha idade para trabalhar, né? Não era criança durante a ditadura militar. O avô, né? Pai ou avô. Interessante a gente perguntar para eles como é que funcionava a telefonia durante aquele período, né? Pergunta como é que funcionava. Que telefonia era extremamente estatal, né? Gente, acontecia várias vezes, é uma coisa comum de acontecer, no testamento de morte de alguém, o cara colocar a linha telefônica de testamento. Pra você ver como que era difícil, só pessoas riquíssimas tinham acesso à telefonia, né? Enquanto às vezes, porque era um setor econômico extremamente estatal. Enquanto às vezes num país igual a Nicarágua, né? Não lembro se era Nicarágua ou El Salvador, que eles eram extremamente liberais lá na economia, né? Na verdade, não vou nem falar liberais, eles eram economia libertária, na verdade, né? Tinha liberdade para poder se gerir os recursos lá. Era normal, né? Um país pobre, que eles tinham acesso à telefonia, enquanto aqui, lógico, um pouquinho depois, né? Teve uma ajuda da tecnologia, né? Mas essa economia, né? Esse setor da sociedade esse setor econômico ligado ao Estado, vai acontecer com que não tenha tantos avanços assim no acesso da população a esse bem, né? Então o pessoal acabava passando um testamento ou uma linha telefônica, né? Enquanto lá a gente observava que era muito mais fácil. Às vezes o pessoal da classe média, lógico, né? Naquele momento era muito caro no mundo inteiro, mas um país mais pobre, pessoas da classe média tinham acesso ao bem, e aqui no Brasil, que teoricamente seria um país com PIB bem maior que lá, né? Um PIB e um IDH bem maior que lá na época, não tinham acesso, né, à classe média. Só o pessoal da classe da elite mesmo que tinha acesso a esse bem, certo? E aí a economia que estava decadente, né, vai começar a entrar na época da hiperinflação, né? O preço das coisas vai subir. A inflação, o que tu recebe num dia já não serve no outro, porque o preço da coisa inflacionou, né? Tipo assim, digamos que tu recebeu R$10 de salário no mês. Só que o que você comprava mês passado, digamos que tu comprava um quilo de carne a R$5. Nesse mês agora a carne custa 6. E no mês que vem ela vai custar 7. E no outro mês ela vai custar 8. Então o dinheiro que tu ganha é o mesmo, mas o preço das coisas está em constante reajuste, porque o dinheiro está desvalorizando, o dinheiro está valendo menos, certo? É por isso que a gente encontra um fenômeno, por exemplo, parecido com hoje na pandemia, né, que também mexeu com a economia mundial, né? A gente observa uma coisa bem parecida, que é o quê? Tu compra um carro, né, antes da pandemia, lá em 2019, 2018, o carro tem o mesmo valor que hoje, ou até o carro valorizou. Carro usado valorizar. Isso não existe, carro valorizado não usar. Por que um carro usado está valorizando? Porque o dinheiro está desvalorizando mais do que o bem. Quando o dinheiro desvaloriza mais que o bem sobe de valor.
Mesmo com o tempo o bem desvalorizando, se o dinheiro desvaloriza mais que o bem, né, menos com menos, vai o dinheiro desvalorizando mais, né, que o bem, vai acabar que o bem se valoriza, né? Que o dinheiro está desvalorizando, o bem está desvalorizando menos, o dinheiro valoriza, tá? Então, tu comprava um carro lá, 30 mil reais antes da pandemia. Chegou hoje, o carro tá custando. Você consegue vender ele por 31, 32, né? É bem comum a gente observar isso. E naquela época também, tá? Eu vou falar um pouquinho no final da página 40 sobre a questão indígena, afro-brasileira e quilombola. Gente, importante lembrar, durante todo o período do Brasil, né, desde principalmente ali durante o ditadura do Estado Novo, né, que vai acontecer algumas perseguições a povos indígenas, né, do governo federal, né, mas vai se intensificar mesmo durante a ditadura militar, né. O SPI, né, Serviço de Proteção a Índio, deu lugar à FUNAI em 67, né, que tinha permissão para proteger os grupos indígenas, mas na prática servia aos interesses do governo, certo? O uso da força contra a resistência indígena vai ser bem comum, né? Vai dar alguns exemplos aqui. E os indígenas não vão aceitar passivamente isso não, vão pedir auxílio de algumas ONGs e da OAB, setores da igreja, né? Vão tentar se estruturar aí contra o governo, né? E depois vai ficar os relatórios do Figueiredo, né? De vários crimes que foram cometidos ali contra indígenas, né? Durante esse período. E lá na página 41 vai mostrar um pouquinho sobre o movimento negro e a discriminação racial, né? Vai mostrar um pouco sobre o processo de prisão, tortura sofrido por esses afrodescendentes, sobre a favor da mulher negra, né? Trazendo suas demandas para a discussão do movimento feminista durante a ditadura, né? Vai mostrar um pouquinho sobre o termo quilombo sumiu dos documentos legais do país, né? Vai colocar só como uma questão de libertação tivesse sido resolvida, né? E aí no finalzinho ele vai trazer esse textinho sobre o movimento quilombola, né? Para vocês fazerem essa leitura. E aí ele vai terminar falando sobre o reconhecimento dos territórios quilombolas, né? Que foi bastante prejudicado, assim como dos índios, né? Durante a ditadura militar. E aí, no finalzinho, na página 42, ele vai trazer um hora do estudo aqui pra gente fazer um resumo de tudo isso que a gente estudou agora, tudo isso que eu falei, para vocês estudarem para as provas bimestrais que estão logo aí, certo? No final do mês a gente já vai realizar, né? Do capítulo 11 e do capítulo 12. Certo, pessoal? Obrigado, até semana que vem.